Boa noite. Você terá acesso direto ao púlpito da Igreja Batista Esperança. Eu quero cumprimentar a todos com a doce graça e paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje, para o nosso momento de culto, que está acontecendo desta forma online ou dessa forma gravada, eu quero tomar para a nossa meditação Romanos capítulo 8, e o versículo 26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meus queridos, nós estamos vivendo tempos em que a igreja agora está de porta fechada, mas não por uma luta inimiga contra o Estado, contra alguém, contra pessoas. Nós estamos vivendo em tempos de dificuldades da nossa saúde física. E nós, como cristãos, precisamos aprender a orar como convém. Este momento é um momento delicado, um momento em que o Brasil e o mundo está passando pelas dificuldades que todos nós conhecemos, e eu não quero aqui falar o que a mídia já está falando, o que o Ministério da Saúde já está falando, o que a OMS está falando. Eu desejo falar da palavra de Deus, mas sempre lembrando que nós precisamos seguir todas as orientações, e é por isso que nós estamos gravando agora esta palavra, uma palavra para que você possa se deleitar das coisas de Deus, dentro do aconchego da sua casa, com a sua família. Que Deus os abençoe, que Deus esteja guardando a cada um de nós, a cada ser humano na face da terra, independente da sua religião, do seu credo, que agora nós possamos pensar no ser humano como a criação máxima de Deus. E Romanos 8, 26 nos diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Esse momento é um momento de receio, um momento de pânico, um momento de medo e, para algumas pessoas, desespero. E eu quero trazer uma palavra de paz, uma palavra de compreensão, de conscientização para a sua vida. Primeira coisa que a palavra diz, que Romanos 8 diz, é que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Esse momento é um momento de oração de súplica, um momento de oração de necessidade, um momento de oração de intercessão. E muitas vezes nós, nas nossas fraquezas, dificuldades que passamos no dia a dia, na dificuldade espiritual, na dificuldade da fé, na dificuldade de crer no impossível de Deus, ouvindo a ciência, ouvindo as dificuldades, ouvindo aquilo que cai em nossos ouvidos todos os dias, de uma pandemia que começa a ser controlável em alguns lugares, mas em alguns lugares ainda está descontrolada, como o nosso país, o nosso estado, Minas Gerais. Graças a Deus ainda não houve morte, mas há muitos casos, há casos suspeitos, há casos já confirmados, há casos em tratamento, casos graves, mas graças a Deus ainda não houve uma morte. Nesse momento, nesses dias, nós passivo do ser humano, além de ser passivo do ser humano, também é intrínseco ao ser humano sentir medo. Medo é uma relação de defesa que nós temos, daquilo do desconhecido, daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não conseguimos alcançar. De verdade, nós precisamos compreender a máxima de Deus para o seu povo. Nós estamos sujeitos a todas as dificuldades, nós estamos sujeitos a todas as coisas, porque somos seres humanos e moramos nessa terra. Mas o Espírito Santo, na hora da nossa oração, ele semelhantemente nos assiste. O que é nos assistir?
Assistir é trazer a nós uma segurança de que estamos sendo ouvidos por Deus. É trazer uma segurança de que temos um socorro a mais, um socorro que pode ser de fraternidade, como um irmão, o Espírito Santo está junto de nós, como guia de Deus Ele está nos guiando, Ele está junto de nós como sendo o próprio Deus, a essência maior de Deus sobre a terra. Ele está também trazendo o conforto em nossa alma, o conforto em nosso espírito. E essa noite eu quero deixar, eu estou dizendo noite porque é o momento que eu estou gravando, mas se você ouvir essa mensagem no dia, na tarde, que ela seja adaptada, adequada ao seu momento. Nessa noite, nesse dia, eu quero dizer para você que nós precisamos acreditar nessa palavra, nós precisamos mais do que nunca exercitar a nossa fé. E interessante que a Bíblia continua dizendo no mesmo versículo 26, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu, por várias vezes, já preguei essa palavra, algumas vezes aqui na igreja, no templo da Igreja Batista Esperança, falando dessa palavra e dizendo para os membros: gemidos inexprimíveis, aquilo que não existe expressão, aquilo que nós não conseguimos com a nossa mente entender, quais os tipos de gemido que o Espírito Santo faz. Porém, uma coisa é inteligível no próprio texto: são gemidos que corrigem o nosso modelo de oração. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que, às vezes, nós pedimos algo inconveniente para a nossa vida naquele momento, e o gemido inexprimível do Espírito Santo, ele faz com que aquela coisa seja transformado naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos. Às vezes nós, diante de Deus, temos uma palavra que não é cabível, não convém, até no nosso desespero, na nossa fraqueza humana. O Espírito Santo, ele faz a intercessão, ou seja, ele pega aquele problema que não é dele, ele pega aquele problema que é meu, e ele faz a sua própria intercessão. Ou seja, é o próprio Deus trabalhando sobre a nossa vida e para a nossa vida. É um mistério muito grande essa situação, e quando eu digo mistério, não é a palavra ela é revelada. O mistério é o ato-fato, ou fato-ato, de o Espírito Santo, nesse momento, interceder por nós e adaptar a nossa oração à realidade que o próprio Deus deseja. Nesse momento que nós estamos passando por essa dificuldade da saúde física e que vai atingir a saúde espiritual do Brasil, no momento em que as pessoas e até os cristãos, os evangélicos, os crentes, como queiram chamar, começaram a não entender essa dificuldade, também o atingirá espiritualmente na questão do questionamento de Deus. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos ler, acreditar na palavra, nós precisamos crer que o Espírito está intercedendo por nós, de maneira tal que nós não temos como exprimir, nós não temos como dizer o que é, nós não temos como basicamente falar assim: olha, é dessa forma. Essa intercessão que nós temos do Espírito Santo é desse jeito. E mais interessante ainda, que o 27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Preste bem atenção nessa palavra. Aquele que sonda os corações. Quem é que está sondando o seu coração? Quem é que está sondando o meu coração? Quem é que está trabalhando sobre a nossa vida? Quem é que está trabalhando sobre o nosso ser? Senão o próprio Deus. O próprio Deus, ele conhece, ele sonda, conhece, sabe quem somos. O próprio Deus incentiva o Espírito Santo a estar intercedendo por nós. E o próprio Deus responde à oração ou à intercessão do Espírito Santo
ou seja, aquilo que não é dele, ele chegar, apanhar, colocar à frente de Deus e o próprio Deus fazer com que isso atinja aquilo que no antropomorfismo nós chamamos de o coração de Deus. É muito interessante quando nós vemos essa palavra. É muito interessante quando nós temos acesso à palavra de Deus, quando nós temos acesso à Bíblia Sagrada, porque eu sempre digo que a melhor coisa é que a ciência e a religião andem juntas, porém que elas se respeitem no caminhar. Não existe uma religião sem a ciência. Não, nós temos o Dr. Lucas. Dr. Lucas era médico e hoje nós o conhecemos como escritor de um evangelho e da historicidade da igreja. Nós temos também a religião ajudando na ciência. Quantas e quantas vezes, diante de uma situação dessa que nós estamos vivendo, pessoas que são capacitadas são chamadas para trabalhar dentro do hospital, não é na conservação que eu quero, é na conservação humana, no que se diz a alma, mas no acalento do ser humano através da fé. Outra coisa, Salmo 37, verso 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descansa no Senhor. Esse é um momento, irmãos, de dificuldade para mim, para você, de dificuldade para qualquer seres humanos. Para qualquer um dos seres humanos é difícil. Porém, agora é o momento de nós descansarmos no Senhor. Eu faço uma pergunta. Os cientistas célebres, respeitados, eu os parabenizo em qualquer parte do mundo, estão trabalhando para que se cure o Covid-19, o coronavírus. Se descobre uma vacina, se descobre um medicamento e faz com que tudo se cure. Mas e se isso não acontecesse? E se isso não viesse? Em quem é que nós temos que confiar em todo o tempo, descobrindo ou não uma cura? Nós temos que obedecer às autoridades, Romanos capítulo 13. Aquilo que não fere a nossa fé, nós estamos atrelados a tudo que a autoridade diz. Por exemplo, hoje a recomendação de fechar os templos em todo, não sei se em todo o território, mas é uma recomendação. Isso é bom dizer. Não é uma imposição. Recomendou-se que se faça. Mas se não houver outro caminho, como é que nós devemos nos portar e nos comportar como igreja? Será que o nosso Deus mudou nesse tempo? Será que esse tempo todo que existe um organismo chamado igreja e o reino visível de Deus, que é colocado sobre cada um de nós quando nós nos caminhamos para algum lugar, quando você sai da sua casa, quando você vai a um lugar, vai a outro, o reino de Deus está exposto sobre a sua vida para que você possa abençoar alguém? Será que esse reino mudou? Será que o nosso Deus mudou? Será que nós já estamos fracassando na fé? Ou será que nós não sabemos o que é a fé? Ou muito mais, será que nós não estamos conseguindo mais ter fé? A fé é crer no impossível. A fé é crer naquilo que ninguém que não participa dela consegue enxergar. A fé é aquilo que agrada ao nosso Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 11, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não há como nós agradarmos ao Senhor. Não há como nós descansarmos no Senhor se não houver
Fé. Esse momento agora, então, é um momento de nós equilibrarmos a nossa situação humana. O primeiro equilíbrio: quem tem a patente, a autoridade para falar sobre o que está falando é o Ministério da Saúde, são os médicos, os profissionais da saúde. Eles têm essa autoridade científica para dizer. E nós, como bons cidadãos que somos da nossa nação, do nosso país, nós precisamos acatar aquilo que é de melhor para a nossa vida. Ficar em casa, sair de casa, ir ali, ir aqui, o que for feito que seja bom, benéfico para a nossa vida, acatemos. Essa é a autoridade científica, essa é a autoridade que Deus deixou na terra, dentro daquilo que eles mexem, trabalham e entendem, que é uma coisa que eu não entendo, o meu entendimento é de outra área. Porém, quando nós partimos para o campo espiritual, religioso, cristão, enfim, do jeito que você queira denominar, nós precisamos entender que da mesma forma que nós seguimos a autoridade terrena, que nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização de Saúde, enfim, de tudo que tem nos falado, nós precisamos também ter fé em seguir o nosso Senhor. O nosso segredo não está somente em seguir a orientação da terra, é não desobedecê-la, mas está em descansar no Senhor. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde ao Senhor com menos estresse na vida. Aguarde ao Senhor com menos ansiedade na sua alma. Aguarde Ele com paciência. O Senhor está trabalhando no meio do seu povo e para o seu povo. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Aprenda isso. Não, nem com aqueles que maquinam o mal. Aguardar, paciência e não aborrecer. Deixa eu falar para vocês, são 3 recursos terapêuticos, e eu não vou falar de psicologia, porque eu não sou psicólogo, eu sou pastor, mas são 3 recursos terapêuticos lindíssimos para que a nossa vida seja a cada dia diante de Deus abençoada, e que para que nós consigamos entender, ver, compreender a bondade e a soberania do nosso Deus sobre a nossa existência. A nossa existência depende de um ser maior que se chama Deus. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a sua família. Ele está pronto a todos os dias a trabalhar sobre você. Ele está pronto a todos os dias a trabalhar sobre o seu filho, sobre a sua filha, enfim, sobre todos os seus familiares. Descansa nele. E o salmista Davi ainda diz o seguinte: os Salmos de número 4, no verso 1, diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja só quantos pedidos em um só verso. Responder a Davi. Quando Davi clama, Senhor, me responde quando eu clamo. Ele precisa então de uma resposta. Ó Deus que me faz justiça, o Senhor é justo. Eu peço ao Senhor uma resposta porque eu sei que o Senhor é justo. O Senhor é aquele que faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Quantos estão angustiados nesses dias? Nós não sabemos. Esse confinamento domiciliar
né? Esse confinamento de 4, 5 dias já, de uma semana, um confinamento que só lá vai piorando as coisas necessárias, né? Todos os dias a gente ouve assim: não pode sair de casa, fique em casa. Isso vai criando uma angústia, uma ansiedade muito grande dentro do nosso coração. Para isso há profissionais para te atender, para te ajudar, para pelo menos aliviar essa ansiedade. Para mim aliviar, pastor, mas sim, eu sou um ser humano, como qualquer outro. Não adianta chegar aqui e falar para você assim: olha, eu sou ultra mega resistente. Não, sou uma pessoa que estou pregando aqui, amanhã eu posso estar doente com alguma situação. Isso é coisa da humanidade, da nossa certeza humana, daquilo que somos. Nós somos frágeis, fracos, nós somos dependentes, necessitados, precisamos um do outro, precisamos de conversa. Por isso que eu estou dizendo que o confinamento familiar, o confinamento social, a dificuldade que isso vai causando uma angústia, uma ansiedade. O primeiro passo é pedir a Deus assim: dê alívio à minha angústia. Meus queridos, eu vou ter uma palavra que talvez muitos não tenham. Busque auxílio do seu igual também, do seu próximo também. Quantas pessoas podem falar para você como seguir nesse caminho, esse caminho? Pessoas que estão militando, são profissionais da área. Mas eu falei com Deus para aliviar a minha angústia? Sim, mas o profissional pode ser um canal de Deus para que sua angústia seja aliviada. O maior problema que nós temos é de não querer expor a nossa fragilidade. Não, pare com isso. Pare com isso. Exponha a sua fragilidade quando necessário. A palavra de Deus, ela está para o nosso conforto. A palavra de Deus, ela existe para nos mostrar que existe um Deus que pode todas as coisas, inclusive usar instrumentos na sua multiforme sabedoria. E quando eu digo instrumentos, outro ser humano ou outro ser humano para te ajudar, para auxiliar você, principalmente nesse momento agora, onde nós estamos passando. Hoje é 22 de março de 2020, onde nós estamos passando o chamado confinamento social. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres de viver em comunidade, e a comunidade não está atrelada somente à nossa casa, à nossa família. Precisamos sair, precisamos nos divertir, precisamos ter, nós temos N necessidades, e agora estamos, por enquanto, confinados. Essa é a máxima do Estado, dos profissionais de saúde, tentando conter algo, um vírus que ainda está em estudo o seu antídoto, a sua vacina, o medicamento, enfim. Eu não sou autoridade da medicina para falar, mas como cidadão eu posso expor aquilo que penso, e que ainda, com todo o controle, não há chamada cura. Está sendo trabalhado, está sendo pesquisado, está sendo cientificado, mas ainda não tem. Esse momento, então, é um momento de termos alívio da angústia. E por fim ele faz mais 2 pedidos: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pobre necessitado, eu sou uma pessoa que necessito do Senhor, eu sou uma pessoa que careço do Senhor, eu sou uma pessoa que, olha, tem misericórdia de mim, eu não consigo ter controle sobre essa situação. E o último pedido:
ouve a minha oração. Quando Deus ouve a nossa oração, céus e terra se transformam. Deixa eu falar para você mais um segredinho. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo orar, se dobrar, se render, se a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo conseguir entender o poder de Deus, uma igreja do século 21, se ela conseguir entender o poder da manifestação do nosso Deus, tudo, e é tudo pode mudar. Não há nada na face da terra que Deus não possa mudar. Não há nada na face da terra que Deus não possa fazer, desde que nós tenhamos a humildade de depender somente dele. Para terminarmos, 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em tempos de evangelho líquido, em tempos de evangélico antropocêntrico, em tempos de evangelho que muitas vezes não produz o verdadeiro caráter cristão, em tempos de evangelho que não produz mudança ou mudanças na vida, eu quero te apresentar essa palavra. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O pedido é nosso, a vontade é de Deus. Nós pedimos, nós clamamos, nós falamos, mas a vontade é do Senhor. Estamos todos os dias em nossa vida sob a vontade de Deus. E aí alguém pode me perguntar assim: olha, pastor, então isso que está acontecendo, isso que vai nos afetar, é a vontade de Deus? Não é bem isso que eu estou falando, irmão. Eu estou dizendo que a sua vida de oração, eu estou dizendo que a sua convicção cristã, eu estou dizendo que a sua convicção de tempos de evangelho, tudo está sob a vontade do Altíssimo. Tudo que acontece na terra pode ser da vontade do Altíssimo, ou muitas vezes provocado pelo próprio ser humano. Pense nisso. O que o ser humano provoca é responsabilidade humana. Nós não podemos colocar aquilo que o ser humano faz na conta de Deus. Agora, a sua vida, a minha vida, a nossa vida está sob a vontade daquele a quem cremos. Está sob a vontade de Deus. Que essa semana você reflita nessa palavra. Que essa semana você reflita naquilo que estamos compartilhando. Eu estou compartilhando com você, estou usando o plural estamos, porque você está ouvindo essa palavra. Que nós possamos, essa semana, orar, descer o Brasil em oração. O Brasil precisa voltar à oração. O Brasil precisa estar em oração. Nós agora não temos, nesse tempo, placa denominacional, denominação, nós não temos credo e religião. Nós precisamos nos unir
em oração, porque não somente o Brasil, mas o mundo depende da nossa oração. Ah, pastor, como assim depende da nossa oração? O nosso Deus nos ouve. O primeiro versículo que nós lemos foi Romanos 8, 26 e o 27. Da mesma forma, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A Bíblia ainda diz em certo lugar, pesquise, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz em certo lugar, pesquise, fui moço, eu no caso estou caminhando para a velhice, mas já vi muita coisa. Então, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Temos apertos, passamos por dificuldades, estamos numa dificuldade a ser vencida agora, estamos numa dificuldade que precisamos de crer na ciência, mas estamos numa dificuldade em que precisamos buscar para nós, para os cientistas, para todos os envolvidos, o socorro do Senhor. O socorro só vem de Deus. Ainda que alguém não creia, ainda que alguém diga que é loucura, ainda que alguém diga dessa forma, eu não acredito, mas o socorro vem de Deus, e até você é atingido abençoadamente por nossas orações. Que Deus abençoe, que a noite desse domingo, o restante, seja de bênçãos, de saúde, de cura para a sua casa, que a sua casa receba de Deus toda sorte de bênção, e que nós possamos, juntos, estar intercedendo nestes dias pelo Brasil. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a verdadeira paz. Uma semana de excelência e até a próxima, permitindo Deus. Graça e paz a vós outros.